Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, os editais para o concurso dos Correios foram publicados no dia 9 de outubro de 2024. São 2 editais, ensino médio e ensino superior. As provas estão previstas para o dia 15 de dezembro de 2024. Banca confirmada. Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. Portanto, continuem no meu canal e assistam a playlist Banca IBFC para que vocês conheçam o perfil das questões de matemática e principalmente o nível das questões de nível médio e nível superior. Cliquem na descrição desta videoaula, links de provas recentes aplicadas pela banca, os editais publicados no dia 9 de outubro de 2024 e playlist com videoaulas de matemática. Antes dos comentários das 10 questões de matemática de nível médio e nível superior, vamos para os comentários dos conteúdos publicados pela banca. Conteúdos comuns. Os conteúdos publicados, eles são comuns tanto para os cargos de agente de correios carteiro nível médio e cargos de analista de correios nível superior. Outro detalhe importante é que as questões de nível médio e nível superior praticamente têm as mesmas dificuldades. Portanto, vocês devem continuar assistindo às videoaulas no meu canal. As primeiras videoaulas eu coloquei questões de raciocínio lógico. No entanto, a partir da publicação dos conteúdos no dia 9, os conteúdos de raciocínio lógico não fazem parte da bibliografia. Portanto, esqueçam. Os conteúdos elencados são números inteiros, operações e propriedades, múltiplos e divisores, situações, problemas. Aqui incluso mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, que é um assunto bem importante. Números racionais, operações e propriedades, problemas envolvendo as 4 operações na forma fracionária e decimal. Números e grandezas proporcionais, razões e proporções, que é um item que a banca IBFC sempre coloca questões, divisão proporcional diretamente e inversamente, regra de 3 simples, que é um assunto explorado pela banca, e regra de 3 composta, também um item que sempre aparece em questões da banca. Porcentagem, assunto relevante. Juros, desconto simples, juros, capital, tempo e taxa nominal, também é um assunto importante. Funções do primeiro e segundo graus, problemas. Aqui está incluso, provavelmente, equações do primeiro grau, equações do segundo grau e, acredito, até sistemas. Sistema de medidas decimais e não decimais. Medida de comprimento, peso e transformações, que é muito importante. Sistema monetário brasileiro, uma vez que isso aqui está sempre permeando os problemas de porcentagem. Observação: no conteúdo publicado pela banca não constam alguns itens específicos. Por exemplo, raciocínio lógico, capitalização composta, geometria, muito estranho, volumes, áreas e perímetros. Sistemas lineares não aparece explicitamente, mas acredito que pode acontecer questões. Estatística descritiva simples, não aparece nem média, nem mediana, nem moda. Probabilidades, também não aparece. Análise combinatória, utilização dos conceitos de combinações, permutações, problemas de contagem
e sequências numéricas, progressão aritmética e progressão geométrica, também outros itens. Por exemplo, trigonometria, logaritmos não aparecem no conteúdo. Muito estranho os conteúdos publicados pela banca IBFC. Particularmente, acredito que deverá ter alguma modificação nesses 8 itens. Então, vamos aguardar a manifestação da banca. Então, vamos para os comentários de 10 questões que estão em cima desses itens que eu comentei. Então, vejam. A questão número 1. Dentre as alternativas, a única que não pertence ao conjunto dos números racionais é. Então, tenho aqui 4 números, qual deles não é racional? Então, vejam, o menos 23 é um número inteiro, negativo, portanto, ele é um número racional, verdadeiro. 3 inteiros e 7 décimos é um número racional representado em forma de decimais, portanto, verdadeiro. 2,444, com esse simbologia aqui, representa uma dízima periódica simples. Portanto, isso aqui posso transformar num número racional. Então, isso aqui é verdadeiro. O item D, 3,1112, não caracteriza dízima periódica, porque não dá para identificar o período. Portanto, esse número aqui, ele é um número, não é racional. Logo, a alternativa, a letra D. Questão seguinte. Dentro dos parênteses aqui tem onde foi aplicado essas questões. Isso aqui é irrelevante. 2 candidatos A e B disputaram um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa A poderiam votar os funcionários da empresa poderiam votar nos dois, ou em apenas um deles, ou nenhum deles. Esta questão é uma questão característica da banca, sempre está aparecendo. O resultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheram o candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% não escolheram nenhum, votaram em branco. Pode-se afirmar, então, que o total de funcionários que escolheram somente um desses 2 candidatos foi D. Então, esta questão aqui, embora seja uma questão de raciocínio lógico, é uma questão algébrica, porque posso resolver utilizando uma equação do primeiro grau. Portanto, muita atenção. O diagrama de Venn, como nós temos 2 conjuntos, A e B, conjunto A, representado por esse círculo à esquerda, à direita, o conjunto B. Sempre no diagrama de Venn, nós devemos começar a preencher pela parte comum, ou seja, nesse caso, aqueles que votaram nos 2 candidatos simultaneamente. Não tem esta informação, então nós vamos chamar de X. Outro detalhe, a banca sempre coloca algumas alternativas um pouquinho fora do contexto. Por exemplo, 120% está extrapolando. O total da soma de todos eles é 100%. Então, esse aqui também poderia até descartar. X, os que votaram em A e B simultaneamente. Então, esses elementos aqui estão na intersecção, aqui no meio. 55 votaram em A. Então, 55 menos aqueles que votaram nos 2. Então, 55 menos X. 75 votaram em B. Então, 75 menos X. 10% não votaram nenhum candidato em branco. Portanto, ele está fora desse diagrama de Venn. Se eu colocar isso aqui dentro de um conjunto maior, esse X, esse 10% estará aqui.
Logo, posso montar a seguinte equaçãozinha do primeiro grau. 55 menos x, mais 75 menos x, mais 10 é o 100%. Somando menos x com mais x dá zero. Então, vai ficar menos x igual 100% menos 55% menos 75% menos 10%. Efetuando isso aqui rapidamente, eu tenho um número negativo. Então, menos x igual a menos 40. Multiplicando por menos 1, eu encontro que x, 40%. Ou seja, aqueles que votaram nos dois candidatos representa 40%, que está exatamente nesta intersecção. Portanto, votaram somente em A. 55 menos 40 dá 15. Votaram somente em B. 75 menos 40, 35. Então, somando esses dois dados vermelhos, eu tenho 50% aqueles que votaram somente em um dos candidatos. Um dos dois. 15 mais 35, 50%, letra A. 3. Marcos comprou um produto e pagou R$200, já incluso 20% de desconto sobre o valor total do mês. Esta questão é uma questão que aparece em todos os concursos e aparece sempre 20%, porque o cálculo fica mais simples. Eles não usam 16%, 17%, normalmente é 20%, 10%. Então, o produto que Marcos pagou, 200, já está incluso o desconto de 20%. Nessas condições, o valor do desconto foi, observe, pessoal, se o produto custou R$200, está incluso 20%, descartado não pode ser desconto de R$250. Ou seja, o produto custa R$450? Impossível. Então, vejam. Se Marcos pagou R$200, incluso 20% de desconto, então, em forma de porcentagem, ele pagou na realidade, esses R$200 aqui corresponde a quanto? 80%. Correto? Porque ele pagou R$200, incluso 20% de desconto. Então, esse 80% é 0,8. Eu sempre resolvo sem regra de 3 simples. Chamando de x o valor sem o desconto, que vai ser um valor maior que 200, vai ser 0,80x igual a R$200, que é, na realidade, uma regra de 3 simples, simplificada. Então, x, que é o valor do produto sem o desconto, vai ser R$200 dividido por 0,80. Efetuando essa divisão, eu encontro R$250. Portanto, se o produto custa 250, ele pagou 200, de quanto que foi o desconto? 250 menos 200, desconto de R$50. Letra C. Questão recorrente, muito importante em qualquer concurso público. Sempre aparece. 4. Um pacote de viagem custa R$3.500, já incluído o valor de R$150 das taxas de embarque e desembarcagem. Ou seja, 3.500 incluso 150 de taxa de embarque e bagagem. Então, na realidade, o pacote custa 3.500 menos 150. Uma promoção na agência diz que se pagar à vista esse pacote, o cliente terá um desconto de 10%. Só que esse desconto não está incluso a taxa de embarque e bagagem. Ou seja, Silvia, interessada no pacote de viagem e na promoção, pagou à vista. Ela pagou à vista o quê? Os 3.500 menos 150. Depois eu somo os 150. Veja, assinale a alternativa que apresenta o valor que Silvia pagou. Então, vejam,
O desconto obtido por Silvia somente incide sobre o pacote, sem o valor de 150, ou seja, 3.500 menos 150. Então, o desconto de 10% vai incidir sobre R$ 3.350. Ela pagou 10% a menos. Então, ela pagou quantos por cento? 90%. Correto? 90% de quanto? De 3.350. Da mesma forma, 90% é 0,90. 90 centésimos, 0,90. Então, sem regrinha de 3 simples, 0,90 vezes 3.350 vai ser o valor que Silvia pagará sem o desconto, que dá R$ 3.015. Então, vejam, R$ 3.015 está descartado isso aqui, porque eu tenho que somar a taxa de embarque e bagagem, que é R$ 150. Então, vai dar R$ 3.165, letra C. Questão importante. Temos que ler com atenção. Questão seguinte. Sendo A igual a 2 inteiros e 3 quartos, então nós temos aqui um número chamado número misto. 2 inteiros e 3 quartos. B, 17 quintos. O produto de A e B é igual. Para efetuar esse produto do A com o B, eu tenho que achar as frações. Então, veja. A, 2 inteiros e 3 quartos. Escrito assim, ó, 2 inteiros e 3 quartos. Representando em fração, é a parte inteira vezes o denominador mais o numerador. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11 quartos. Então, A, em forma de fração imprópria, é 11 quartos. B, 17 quintos, que é uma fração imprópria, numerador maior que o denominador. Então, 17 quintos. Multiplicando A vezes B, 11 quartos vezes 17 quintos vai dar 11 vezes 17, 187. 4 vezes 5, 20. Então, essa é a fração. 187 20avos. Todos aqui têm 20avos. Então, está correto. Está vendo? Só que agora eu tenho que transformar isso no número misto. Verificar quantos inteiros tem em 187. Basta dividir 187 por 20. Dá quanto? Dá 9 inteiros. 9 inteiros. Descartado, descartado, descartado. 9 vezes 20 dá 180. Sobra quanto? 7. Então, 9 inteiros e 7 20avos. 9 inteiros, 7 20avos. Se você multiplicar 9 vezes 20 mais 7, dá 187 20avos. Portanto, alternativa a letra B. Questão 6. Questão recorrente da banca. Sempre aparece. Todas as videoaulas que eu gravei, aparecem problemas semelhantes. Paulo leu 10 páginas de um livro em 3 dias, lendo 2 horas por dia. O total de páginas do mesmo livro que Paulo leria se lesse 3 horas por dia, durante 3 dias, 5 dias, seria uma regra de 3 composta. Sem setinha para cima, nem setinha para baixo. É aquilo que eu sempre falo. Pessoal, acreditem, dá sempre certo. Se você tem dúvida, envie mensagem para que eu possa elucidar sua dúvida. Então, veja. Causas e efeito. O que é causa? O que é efeito? 3 grandezas. Páginas, dias, horas. O que caracteriza como sendo efeito? Páginas do livro. Portanto, dias,
horas por dia. Causas. Quantas páginas ele leu? 10. Em quantos dias e quantas horas? 3 dias, 2 horas por dia. Pergunta. Total de páginas, X. Se lesse 3 dias durante 5 dias. 5 dias. Produto das causas diretamente proporcional ao efeito. Como a variável está aqui, quando você vai multiplicar incluso, então eu vou multiplicar assim, ó, 3 vezes 2 vezes x. Para colocar isso no primeiro membro. Fica assim, ó, 3 vezes 2 vezes x, que é igual a quem? 5 vezes 3 vezes 10. Dá para simplificar? Simplifica, corta, corta. Corta o 3, corta o 3. Corta o 2, fica 5. Então, x é igual a quanto? 5 vezes 5, 25 dias, sem cálculo nenhum. Letra A. Pessoal, regra de 3 composta sempre aparece. Não podemos errar. Muita atenção. Carinha alegre. 7. Regra de 3 simples também sempre tem problemas recorrentes. Em uma empresa, 8 funcionários da produção são produzidas 184 cadeiras mensais, ou seja, funcionários, cadeiras, 2 grandezas, regra de 3 simples. Com a necessidade de produzir 500 cadeiras por mês, assinale a alternativa que apresenta o número de funcionários totais necessários para essa produção. Faz aquela tabelinha ou então já escreve a proporção direto, tomando cuidado se é diretamente ou inversamente. Então, tenho quantidade de funcionários, cadeiras fabricadas. 8 funcionários fabricam 184. 500 cadeiras, X. Aquela perguntinha. Se eu aumentar cadeiras, aumenta funcionário. Então, são 2 grandezas diretamente proporcionais. Vocês já poderiam escrever a proporção direto. 8 está para X, 184 está para 500. Se quiserem simplificar, simplifica. Ou faz a regrinha. Multiplica aqui, inclui, ou seja, produto das causas é diretamente. Produto de 8 vezes 500 é igual a x vezes 184. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 184x igual a 4.000. X, que é o número de funcionários, 4.000, pulei um pedacinho, né? 4.000 dividido por 184, que dá exatamente, aproximadamente 21,7. Número de funcionário tem que ser número inteiro. X, 22. Ou seja, aqui pulei esse pedacinho. Então, X é igual a 4.000 dividido por 184. Deve aparecer depois que eu clicar em outro item aqui. Vamos lá. Questão de juros simples. Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Uma empresa pediu um empréstimo com juros de 6% ao mês durante 9 meses. Cuidado, não tem na bibliografia juros compostos, somente juros simples. Tem que estar na mesma unidade, o tempo e a taxa. Findado o período, ou seja, ao final do período obteve R$270 mil de juros na operação. Diante do exposto, assinale a alternativa que contém o valor que a empresa tomou emprestado. Logicamente, vai ser um valor bem alto. Os juros é quase 50%. Então, vamos lá. Juros, 270 mil. Então, tenho capital,
vezes 6%, eu vou escrever assim, 6 centésimos, vezes 9, igual a 270 mil. Esse 100 aqui, vou passar multiplicando aqui, aumentando 2 zeros. Então, vai ficar 6 vezes 9 dá 54C, e aqui fica 27 milhões. Ou seja, 27 acompanhado de 6 zeros. Já tem 4 aqui, mais 2 zeros. Então, o capital da empresa vai ser 27 milhões dividido por 54, que dá exatamente 500 mil reais. Letra B. Questão recorrente sempre aparecendo também. Muito cuidado. Não vamos errar questões de juros simples. Não cai juros compostos. Questão 9. Uma outra questão. Regra de 3 compostas. Sem setinha para cima, nem setinha para baixo. 6 pedreiros constroem um muro de 60 metros em 10 dias. Ou seja, grandezas. Pedreiros, muro e dias. Qual é o efeito? Pedreiros, dias, horas por dias, sempre são causas. O resultado aqui, o efeito, é a quantidade de muro. Pronto. Portanto, pedreiros e dias só pode ser causas. 60 metros. Quantos pedreiros? 6. Quantos dias? 10. A outra parte, que está aqui, 15 pedreiros, 90 metros, X dias. Produto das causas diretamente proporcional ao efeito. Como o X está aqui na segunda coluna, eu vou multiplicar assim, 15. Antes posso simplificar 0, 0, corta. Ó. Então fica 15 vezes X vezes 6. Igual 6 vezes 10 vezes 90. Simplifica o quê? Veja. 6 com 6, 15x igual a 90. X, 90 dividido por 15. Dividindo x igual a 6 dias. Letra C. Regra de 3 simples, fica simples se vocês não utilizarem regra setinha para cima, setinha para baixo. Tranquilo, não podemos errar. É uma questão que sempre está caindo em concurso da banca IBFC. Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, banca que será responsável pela prova dos Correios. Questão 10. Carlos e Ana jogaram na loteria. Questão de porcentagem. Carlos gastou R$48, que corresponde a 40% do total gasto pelos dois. Ou seja, esses 40%, que representa R$48, é o valor que Carlos gastou. Eu quero saber antes quanto que os dois gastaram, para saber quanto Ana gastou. Então, veja, vamos chamar de X o valor que os dois gastaram, sabendo que esses R$48 corresponde a 40%. Então, 0,4x igual a 48. Ou seja, 40% do total, que é o X, dá R$48, que é o valor que Carlos gastou. Resolvendo isso aqui, passando dividindo, 48 dividido por 0,4 dá 120. Então, os dois gastaram 120. Carlos gastou 48, Ana gastou 72, que é 60%. Não precisava nem fazer conta. 120 e os dois. 48
Carlos. A diferença, Ana. 0,6 vezes 120, que dá R$ 72. Só que ele quer saber quanto Ana gastou, mais a soma dos algarismos que representam o valor de Ana. 7 mais 2, 9, letra A. 10 questões da banca IBFC. Concurso para os Correios. Inscrições até o dia 28 de outubro. Não esqueçam, continuem no meu canal, façam as suas inscrições, ative o sininho, dê um like e não esqueça, o link da descrição, o link da playlist encontra-se na descrição da videoaula. Se você puder, colabore com o meu canal, compartilhando as minhas videoaulas com seus amigos. É muito importante essa propaganda que vocês fazem, uma vez que as nossas videoaulas são todas gratuitas, nós não cobramos nada. Se você puder, vocês podem colaborar conforme sugestões de alguns amigos. Nós estamos incluindo aqui a chave Pix. Se vocês puderem, colaborem. Agradecemos. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.